tenho acompanhado muito os debates internacionais que têm acontecido, eu não sei se são tão fortes no Brasil quanto em outros lugares, e está havendo, né, nesse debate sobre os sentidos do tempo que a gente está vivendo, tem havido uma disputa pelos sentidos da história. A própria ideia, né, de historicidade e a relevância, o papel, a especificidade do tempo presente, eu acho que está em grande disputa, né, numa literatura aí mundial que fala dos sentidos da história e que, inclusive, volta a abordar uma história de longo termo, que tinha saído de moda, né, na prática da história. Durante um tempo, as histórias locais, voltadas para personagens que não eram os vencedores, ela se tornou predominante, mas eu acho que está tendo um retorno agora dessa grande história, né? Justamente por isso, porque a gente precisa encontrar um sentido para o tempo que a gente está vivendo. E a crise climática precipita um sentido do presente que, de certa maneira, aí nos autores aqui que eu uso, que eu cito, né, desconecta o futuro do passado em um sentido que não é muito óbvio, né? Vocês podem dizer, não, o futuro sempre esteve desconectado do passado, mas não, nesse sentido em que ele coloca o futuro além do alcance da sensibilidade histórica. E por isso eu acho que a gente está vivendo uma grande confusão em relação ao sentido histórico do tempo que a gente está vivendo, que impulsiona, por um lado, a gente a pensar de uma maneira radicalmente diferente do que a gente vinha pensando até aqui, mas, por outro lado, também suscita reações e tentativas de recalcar essa tendência a desconectar o futuro do passado, né? Ou seja, a pensar que o futuro talvez tenha que ser impulsionado por uma sensibilidade histórica radicalmente diferente daquela que nos trouxe até aqui. E essas reações, elas têm alguns porta-vozes, né? Um deles, que é muito conhecido e que eu diria que é um dos principais adversários do meu livro, é o Steven Pinker, que tem um livro muito famoso, né, chamado O Novo Iluminismo, em que ele justamente força a barra para enfatizar a continuidade da história. Ao passo que os autores, né, aqui com os quais eu trabalho são de uma corrente completamente contrária a essa, pois eles enfatizam a descontinuidade da história que o presente, principalmente a partir da crise climática, suscita, né? Então, alguns exemplos dessa tendência que eu estou falando aqui. Eu acho que, primeiro, tem havido vários esforços para historicizar a ideia de progresso, né? Eu acho que a ideia de progresso ela não é mais naturalizada no debate histórico, como foi durante algum tempo e como o Pinker, por exemplo, faz, né? Toda a tentativa dele é uma tentativa de naturalizar a ideia de progresso, e tem vários desses autores que eu estou mencionando aqui que buscam fazer o contrário, né? Historicizar e mostrar que isso é de um tempo do qual talvez a gente esteja saindo. Então, primeiro, está voltando a servir bastante de referência um autor que não é de agora, mas que ele faz isso, que é o Koselleck, né, em que ele mostra que a ideia de progresso é uma criação do século XIX, especificamente ali da virada de 1800, ele afirma isso. Depois, a história da modernidade, do Christoph Bailey, e que coloca a modernidade como tendo nascido nesse período entre 1780 e 1914, ou seja, não é aquela modernidade que a gente costuma associar à Revolução Científica, um período mais longo, não, ela tem uma história mais precisa, principalmente dentro do século XIX. E depois, alguns autores super interessantes também, mais recentes, que mostram como essa ideia de modernidade foi ancorada em uma relação específica com o meio ambiente, que partia da abundância de alguns recursos naturais que deixaram de ser abundantes, né? E aí eu cito, por exemplo, o livro que é também um marco do Pomeranz, né? Que é a Grande Convergência, se chama. E depois, eu até botei hoje um Twitter sobre isso, né? Um livro também chamado A Democracia do Carbono, que é muito atual em relação ao que a gente está vivendo nesse momento, e que mostra também como a nossa democracia ela dependeu intrinsecamente da abundância dos combustíveis fósseis, que, como agora está chegando ao fim, não à toa, segundo ele, isso também coloca em questão os nossos modelos de democracia, porque as reivindicações da democracia de massas só puderam ser satisfeitas partindo do princípio da abundância dos combustíveis fósseis, né? Que, como ela não existe mais, é mais ou menos esperado que isso entre em declínio.
Bom, então isso tudo tem implicações decisivas na imaginação e na ação política, né? Alguns autores falam bastante disso, como Bruno Latour e um que eu uso muito, que é um historiador indiano, o Dipesh Chakrabarty. E aí vou falar um pouquinho do Chakrabarty, que ele me inspira bastante, eu cito bastante ele no livro, né? Ele diz o seguinte: segundo ele, as mudanças climáticas desafiam estratégias analíticas de historiadores, que são críticos ao capitalismo e à globalização e que costumam nos servir de referência, assim como de historiadores pós-coloniais. Ou seja, todas essas historiografias que marcaram o pós-guerra, né, e também o período dos anos 70, 80, e que, de certa forma, embasam nossas análises críticas ao capitalismo, à globalização e também ao período pós-colonial, elas são insuficientes para lidar com os desafios trazidos pela crise climática. Então, mais ou menos no fim dos anos 80, né, e início dos anos 90, quando, por um lado, só se falava em globalização no nosso campo, né, no campo progressista, digamos assim, só se falava em globalização, alguns em neoliberalismo, enfim. Ao mesmo tempo, a ciência do clima estava expandindo a percepção de uma crise que não cabia nessas análises e que foi correndo em paralelo, mais ou menos, até os anos 2000. Né? E aí, então, a partir daí, é que se abre um novo campo, né, de investigação que abraça essa crise como impulso para você repensar esses sentidos da história e do tempo, né, da relação entre presente e futuro, e também se fortalecem algumas reações contra isso. Né? Então, vou falar rapidinho de... O Chakrabarty ele tem um artigo que é muito citado, circulou muito, assim, referenciado por muita gente, que se chama As Quatro Teses, né? Se chama O Clima da História, Quatro Teses. E essas teses são as seguintes. Primeiro, ele diz que a explicação antropogênica das mudanças climáticas faz colapsar completamente uma antiga divisão entre história natural e história humana. Né? De certa forma, a história humana era vista como a história natural era vista como lenta o suficiente para parecer quase que imóvel, ou seja, era quase como um pano de fundo imutável, atemporal, dentro do qual a história humana se desenrolava. E quando você diz que o homem é responsável pelas mudanças climáticas e que isso, inclusive, faz com que o ser humano possa ser visto como uma força geológica, você altera completamente essa temporalidade. Né? Então, a geologia mesmo sempre considerou que as cronologias humanas eram insignificantes comparadas com essa vastidão do tempo geológico. Né? Então, as atividades humanas eram também insignificantes comparadas com a força dos processos geológicos. O que as mudanças climáticas antropogênicas vêm dizer é que essas duas histórias se cruzam, né, porque os humanos se tornam agentes geológicos, né, que é exatamente o que está por trás da definição de antropoceno. Então, a partir daí, essa reviravolta, que é muito recente, ela se dá a partir dos anos 2000, né, inclusive a própria definição de antropoceno ela está sendo muito discutida, mas ela ainda não está sedimentada na comunidade geológica, né, então isso tudo é muito recente, e a gente ainda não desenvolveu modos satisfatórios de incorporar essa transformação. Uma outra tese é que essa ideia, então, do homem como força geológica reconfigura a história da modernidade e a história da globalização. Né? Então, esse período em que os seres humanos teriam migrado da madeira e de outros combustíveis renováveis para os combustíveis fósseis em larga escala, né, o carvão, depois o petróleo e o gás, foi também o período em que a ideia de liberdade, de democracia, enfim, algumas ideias fundamentais da modernidade foram geridas, né, em uma base que é intrinsecamente ancorada no uso de combustíveis fósseis, supostos como permanentemente em expansão. Agora, a gente também não pode mais se basear nessa premissa, né? Então, as mudanças climáticas requerem que a gente planeje muito à frente, que a gente planeje o futuro, os próximos 50 anos, o que a maioria das sociedades é incapaz de fazer devido, inclusive, à natureza curtoprazista da política representativa, né? Da política de massas, da política eleitoral.
Então, aqui tem também um impasse. Bom, e tem uma outra questão que eu acho que aqui tem um impacto muito forte na esquerda, e eu acho que até explica uma certa desorientação da esquerda sobre a singularidade do tempo presente, é que essa ideia que a gente está falando aqui, né, ela faz com que haja um descompasso entre a história global do capital e a história humana como espécie. Então, tem uma série de elementos que fazem parte da questão da vida, né, da vida humana, e que se tornam essenciais de serem pensadas, e que não tem nenhuma relação intrínseca com essa lógica das identidades, das explicações de sociedades capitalista, nacionalista, socialista, etc., porque elas se conectam com a história da vida no planeta, né, a forma como diferentes formas de vida se conectam e como a extensão da própria humanidade se torna possível, né? Ou seja, o modo como a vida industrial, como as sociedades industriais atuaram até aqui, né, ela talvez não possa mais ser naturalizada como é feita por essas histórias, por esses pensamentos, tanto aqui, né, aqui tanto aqueles defensores do capitalismo quanto os defensores do socialismo. Aqui há uma convergência, na verdade, entre esses projetos, na aposta que eles fazem na sociedade industrial, né? E eu acho que isso aqui tem muita consequência no campo da esquerda, principalmente, uma certa desorientação que eu acho que a esquerda tem e que eu diria, aí já começo a falar a minha própria tese, que é devido à nostalgia. Eu vejo uma grande nostalgia da esquerda em relação ao período do pós-guerra, né, que é esse período justamente de expansão, de abundância, que é datado historicamente e que não pode ser recuperado a partir da crise climática, né? Então, aí se funda, talvez, uma boa parte dessa desorientação. Bom, então, o objetivo do meu livro, né, depois dessa introdução rápida aqui, o objetivo do meu livro é, então, despertar uma sensibilidade histórica sobre o tempo presente, né, sobre a especificidade desse tempo, mostrando como essas condições de contorno, quer dizer, o pacto entre ciência e política que foi construído ao longo da modernidade, está se esgotando e por uma boa razão, né, por uma razão legítima. Não é apenas por negacionismo, ignorância, ataques da extrema-direita, dos conservadores, não. Há uma certa razão para isso, e por isso a crise de confiança na ciência, de que o negacionismo é apenas um sintoma, né? Então, o negacionismo não é a causa, né, desse desfazimento do pacto entre ciência e política, mas seria um sintoma de algo que tem uma certa razão de ser, né, porque aquele pacto que funcionou até aquele momento não funciona mais. Bom, é claro que esse pacto entre ciência e política, entre ciência e sociedade, formas de convencer a sociedade da utilidade e da confiança na ciência, elas mudam com o tempo e elas envolvem diferentes ciências, mas no livro eu falo especificamente da ciência que envolve a visão dos planetas, né, do sistema planetário, do planeta Terra em meio, né, ao movimento planetário, por razões óbvias, né? Porque eu vou falar disso quando eu chegar na crise climática, e eu quero colocar a crise climática dentro dessa longa narrativa sobre a nossa visão do sistema planetário. Bom, aí eu entro na história propriamente dita. Eu acho que o livro começa mais ou menos aqui, né? Onde eu estou começando agora. Essa é uma longa introdução, mas o livro começaria agora. Aí eu falo dessa questão do sistema planetário, que relaciona matemática, física, astronomia, pesquisas espaciais, ciências do sistema Terra, etc., dividido em alguns momentos históricos, né? Primeiro, o século XVIII, o iluminismo, o papel da razão, mas com o foco no sistema planetário e, principalmente, na eliminação de Deus do sistema solar, né? Quando o sistema solar ele passa a ser visto como, a partir das leis do movimento, como as leis do movimento sendo autossuficientes, que é o papel dos analistas do século XVIII, aqueles que fundaram a École Polytechnique, enfim, eu falo de todo esse contexto ali francês, e quando a lei da atração universal é a grande lei que explica todos os movimentos celestes e terrestres igualmente, e você tem um sistema planetário homogêneo,
né, digamos assim, que explica tudo e que é baseado em uma lei universal. Eu vou passar rápido essa parte, né, tem bastante lá no livro. Depois eu falo do século XIX, justamente a partir da ideia de progresso, quando a ideia de progresso surge, né, que o Koselleck coloca ali em 1800, mas eu uso também alguns historiadores que concordam com isso, e como a ideia de crescimento, de desenvolvimento foi importante no século XIX, junto com a expansão comercial, né, o papel da Inglaterra, etc., essa parte que a gente sabe mais ou menos, mas no caso da ciência planetária, né, que é meu foco aqui, é o papel do Observatório Astronômico. O Observatório Astronômico é a grande instituição científica do século XIX, inclusive ela é uma contrapartida dos poderes nacionais nesse momento. A gente até aqui teve também, né, o nosso observatório aqui é do século XIX, então não foi só na Europa, foi nos Estados Unidos, foi no mundo inteiro, na África do Sul, no Brasil, todos os observatórios são do século XIX. E o observatório tinha a ver justamente com isso, né? Com o fato de que você conseguia fazer uma fábrica ali de números e de técnicas que permitiam, ao mesmo tempo, prever a passagem dos astros, mas desenvolver diversas tecnologias que tinham impacto direto na sociedade, como o telégrafo, né? Como a meteorologia, enfim. Muitas tecnologias com impacto direto na sociedade, mas fundamentalmente voltadas para a previsão do movimento dos astros. E depois a terceira parte, que é a da guerra, né, que começa com a bomba atômica, em que é isso que eu falo do papel da ciência na sociedade e o modo como a ciência precisava conquistar a sociedade, que foi uma coisa já muito forte no século XIX, com os observatórios, com as grandes exposições universais, sofre um baque, né, com a bomba atômica. Tem uma série de questionamentos a esse papel da ciência, né? Tem questionamentos famosos aí do Einstein, né? De muita gente que fala, bom, até que ponto a ciência realmente é tão útil para o avanço da humanidade e representa sempre um avanço para o melhor, que é o que está implícito na ideia de progresso, se ela também nos traz o risco de extinção da humanidade. Só que esse movimento é forte ali nesse momento, mas tem uma reviravolta, né? Porque logo depois, né, do fim da guerra tem a Guerra Fria, e no contexto da Guerra Fria, a corrida espacial tem um papel simbólico muito importante, de certa forma consegue reconquistar as pessoas para esse papel da ciência e da tecnologia, com os satélites primeiro e depois a viagem do homem à Lua. Aí eu falo bastante da corrida espacial nesse sentido também, né, da percepção pública da ciência como muito relacionada ao sucesso da corrida espacial, que só é compreensível num contexto de Guerra Fria. E depois, aí tem uma parte bem importante para mim, né, que aí eu vou fazendo, é como se eu estivesse aí subindo, né, vou na Lua, chego na Lua, e aí tem uma grande pergunta, que é por que o homem nunca mais voltou à Lua, né, que é desde 72, inclusive tem muitos negacionistas, o João César deve saber disso bem, né, tem um monte de sites negacionistas que dizem que o homem nunca foi à Lua, porque realmente é estranho. Se estava tão importante assim, por que não foi mais, né? Bom, não foi mais porque a Guerra Fria acabou, não era mais necessário essa demonstração, e houve, aí aqui vem uma parte que é histórica, que é muito importante no meu livro, eu acho que aqui tem algo de inovador no livro, que é o seguinte, também aconteceu que os movimentos de 68, de 69, todo aquele protesto contra a Guerra do Vietnã, né, por exemplo, e que tinham também essa vertente ecológica muito forte. Então, todo esse ambiente de contestação, né, de 68, mas que não foi só em 68, mas por ali, impactou os rumos da ciência espacial. Mesmo, assim, é uma coisa incrível isso, né? No dia do lançamento de Apollo 11, teve um protesto no campo de lançamento de Apollo 11, teve um protesto do movimento negro americano com a campanha pelos pobres, que saiu em todos os jornais, uma coisa linda, assim, tinha um foguete lá atrás e eles chegavam de mulas no campo de lançamento da Apollo 11. E isso é um símbolo, né, de como todo esse movimento de contestação a esse papel da ciência e da tecnologia para levar o homem para o espaço deveria ser esse papel reivindicando que essa ciência fosse mais útil
para diminuir as desigualdades, para combater a pobreza, para aumentar os direitos, etc. E isso teve efeito, e teve efeito na própria NASA. Né? E a NASA, então, nesse momento, ela se volta para a Terra. Né? O historiador da ciência que eu uso muito, que é um historiador da ciência do Centro de História da Ciência da NASA, um cara muito respeitado, que chama Eric Conway, que escreveu ele escreve bastante com a Naomi Oreskes, que é uma historiadora da ciência conhecida, porque escreveu aquele livro Mercadores da Dúvida, que ficou muito famoso. O artigo do Eric Conway sobre esse assunto se chama Down to Earth, quer dizer, de volta à Terra. Né? Por isso que meu livro se chama O Dia em que Voltamos de Marte. Que ele está de volta à Terra, isso significa o quê? Que as prioridades da NASA se invertem completamente e, ao invés de buscar vida no espaço, como vinha sendo a tendência até ali, ela passa a olhar para a Terra e descrever a atmosfera terrestre e todos os fenômenos que estavam se dando na atmosfera terrestre, e é a partir daí que se descobre o aquecimento global e que se fundam as ciências do sistema Terra, que vão ser fundamentais na definição do antropoceno, na ciência do clima, etc. E vários cientistas que estavam nesse programa, inclusive de buscar vida em outros planetas, de descobrir as características de outros planetas, eles abandonam esse programa e se voltam para as ciências do sistema Terra. Né? Isso aí, bom, o Ricardo deve conhecer isso bem, Ricardo Abramovay, essa parte aí, né? Mas isso eu acho que é uma coisa interessante da gente ressaltar, que essa inversão tem tudo a ver com o clima político do final dos anos 60, né? Que é um momento que eu acho importante ressaltar isso, porque eu acho que é um momento que hoje é muito recalcado, né? Ele é colocado assim no fundo do armário e é contestado por todos os lados, pela direita e pela esquerda. E eu acho que, né, tem um papel fundamental aí. Bom, então, a partir daí surge a ciência do clima, se desenvolve em vários laboratórios, estuda-se a Terra, descobre-se o aquecimento global. E aí tem um fenômeno paralelo a esse, já vou acabar. Gente, eu sei que eu estou passando um pouquinho aqui do meu tempo, né? E tem um fenômeno paralelo a esse, que é o fato de que a relação da opinião pública, né, com o que a ciência faz e de que modos a ciência busca e afirma as verdades se transforma. Se transforma porque a própria natureza daquela ciência é diferente das ciências que se faziam nos tempos anteriores. Eu falo bastante isso no meu livro, que a ciência do clima ela tem uma natureza muito diferente daquilo que se costuma ver como descrição matemática dos fenômenos. A descrição matemática dos fenômenos ela é feita por equações diferenciais, aqui para quem, né, fez o cálculo 1, algum curso de cálculo 1, mas isso é um modelo da astronomia, é aquele modelo do século XIX. Né? Esse modelo não vai ser mais esse. Né? Então, existe realmente uma dificuldade de transmitir para a opinião pública, né, para um conjunto maior de pessoas, qual é o tipo de enunciado que a ciência do clima está formulando quando ela afirma que o planeta está esquentando, sim, e é por causa da ação humana. Né? Então, bom, isso gera essa reviravolta na relação entre ciência e verdade, da qual, na minha opinião, aí eu argumento também isso no livro, o negacionismo é apenas um sintoma. Né? Mas ele não é, de novo, algo que decorra de uma ignorância ou de uma falta de conhecimento apenas, ele é também um sintoma de um pacto que está fragilizado, né? De um modo de relacionar ciência e sociedade, ciência e política, ciência e opinião pública, confiança na ciência, que está fragilizado. Bom, e aí, a partir daí, a grande questão, que a gente estava até aqui conversando com o Sérgio antes, né, é o que fazer. E aí, aqui, a minha resposta é um pouco decepcionante, porque eu busco dar um sentido positivo para o não sabemos. Ninguém sabe. E, na verdade, quem diz que sabe está mentindo. E daí, eu acho o papel da extrema-direita e a relação da extrema-direita com a mentira. Essa é a razão oculta do negacionismo e das teorias da conspiração, que se manifestam de muitas formas, inclusive com planos mirabolantes de ir a Marte. É um tipo de negacionismo, é um tipo de dizer eu sei e ninguém sabe, porque a gente sabe muito bem que as soluções mágicas tecnológicas de geoengenharia não funcionam,
né? Ricardo sabe bem disso também, e isso é uma maneira de mentir para a gente, que se conhece a solução e que essa solução é dada por esse determinismo tecnológico. Né? E a nossa resposta diante disso, ela realmente é frágil, porque ela precisa afirmar um conteúdo positivo do eu não sei. Né? E aí eu acho que vem essa... Só para terminar, mais um minutinho, eu acho que entra aqui um desequilíbrio entre as saídas da extrema-direita e a da esquerda. Porque a extrema-direita ela dialoga com esse esgotamento da história moderna, propondo uma volta ao passado. O tradicionalismo, nacionalismo, impérios. A gente vê isso no discurso do Putin, direto. É uma volta ao passado total, e a força dessa extrema-direita vem daí, né, do fato dela não negar essa sensação de que chegamos a um ponto de descontinuidade, mesmo que as saídas sejam as piores possíveis. E a esquerda ainda não se desvencilhou da nostalgia do século XX, ou até do século XIX, muitas vezes, né, quando parecia que a expansão industrial seria capaz de gerar sociedades verdadeiramente igualitárias. Então, a gente não consegue se relacionar com o tempo presente, com essa novidade do tempo presente, né, e levar em conta, portanto, a grande aceleração, a crise climática, o antropoceno e a impossibilidade dos combustíveis fósseis é um sintoma, né, dessa impossibilidade que a gente ainda não conseguiu enfrentar e dar resposta para ela. Né? Por isso, a gente vive essa sensação de que esse campo está meio deslocado no tempo, né, e que é incapaz de despertar uma nova imaginação sobre o futuro e uma outra maneira de lidar com esse futuro. Me chamou muitíssima atenção na sua análise, e você mencionou agora essa associação tão inteligente com aspectos da extrema-direita, mas me chamou muito a atenção o 8º ponto dos 10 que você sugere na conclusão como um possível roteiro, ou como diria Oswald, roteiros, que é romper com a economia da promessa. Isso me chamou muito a atenção, porque, se eu compreendo corretamente, os 3 passos iniciais do seu livro, a razão, o progresso e a guerra, são inteiramente baseados na economia da promessa. Vale dizer, não seria possível imaginar uma outra palavra que aparece muito no seu livro, com sentidos que vão deliberadamente mudando. Não seria possível imaginar o chamado Grand Récit sem a economia da promessa. O que lastreava as grandes narrativas era essa promessa de que haveria um futuro no qual a abundância seria para todos. Algo que tem me chamado muito a atenção, eu gostaria de escutá-la. Mas antes quero mencionar um ponto que me chamou muito a atenção no seu livro, Tati, eu acho que é um modelo. Se eu compreendo bem, o seu livro é um livro zapatista. Do que se trata, em última instância, é de propor que outro mundo é possível, outros mundos são possíveis. O que me chamou a atenção demais é como, na verdade, você já inaugurou um mundo novo no quesito das referências bibliográficas. Porque, de fato, lá convivem, sem nenhuma hierarquia, filosofia africana, filosofia ameríndia, filosofia ocidental, filosofia da ciência, antropologia, ciência política, economia. Eu fiquei muito impressionado com a sua capacidade de articular uma reflexão em que os mais diversos sistemas de referência dialogam a partir de um problema comum, que é a necessidade de romper com a economia da promessa, que me parece ser o tema central do seu livro. O que me chama a atenção, Tati, eu gostaria de escutar um pouco mais sobre isso, é como a extrema-direita saiu na frente nessa questão. Como a extrema-direita tem uma relação de caráter imediato, como você mesmo diz nos pontos 8 e 9 da sua conclusão, que a esquerda precisa compreender que esses problemas são para já, de imediato. Isso a extrema-direita sempre compreendeu. Me chamou muito a atenção como a extrema-direita realizou um processo. Eu quero ver o que você acha dessa ideia. É que, a partir dos anos 70, sobretudo, uma certa filosofia francesa realizou um projeto libertador de grande importância, que foi uma crítica sistemática do Grand Récit. E essa crítica sistemática do Grand Récit era um projeto libertador porque tornava claro que as verdades absolutas eram, sobretudo, históricas e contingentes, e considerá-las absolutas era um projeto político. E isso permitiu a emergência de novos saberes, de novas disciplinas. Em que medida o que a extrema-direita fez foi, partindo do mesmo princípio, transformar um projeto libertador num efeito libertário, no sentido propriamente norte-americano do termo, isto é, não se trata mais de um projeto libertador que questiona o Grand Récit, do que se trata é de radicalizar uma consequência, que é o fato de que não há verdade absoluta, portanto, entre 1000 aspas, tudo é narrativa, entre 1000 aspas, tudo é versão. E se é assim, a extrema-direita pode, então, manipular
versões as mais diversas, criar narrativas as mais variadas, porque do que se trata para a extrema-direita é de negar, em última instância, que os recursos estão acabando. É de negar, em última instância, de que há limites concretos dados pelo esgotamento do planeta, pelo esgotamento das relações. Eu gostaria de escutar um pouco, Tati, se parece para você razoável essa ideia, de que o que foi um projeto libertador de contestação do Grand Récit, que também é seu. Daí a sua crítica muito forte, muito justa ao Steven Pinker, ou a todos aqueles que pensam como Steven Pinker. Mas como esse projeto libertador de questionamento do Grand Récit teve um efeito libertário, sem o qual o neoliberalismo e a extrema-direita não seriam concebíveis. Eu acho que tem um desafio para a gente, né, quando eu falo aí da esquerda, do campo progressista, para ser mais amplo, de lidar com a questão, com a ideia de liberdade, né? Porque a extrema-direita trabalha muito forte com essa ideia, como você falou, né? A partir dessa sei lá, dessa exacerbação, talvez, libertária ou libertariana, né? Libertarianista, não é nem libertária, porque a ideia de libertário é uma ideia que nos é cara, então não vamos contaminar isso com a extrema-direita, né? Mas o libertarianismo da extrema-direita, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de trabalhar com a questão da liberdade. Agora, como a gente vai afirmar uma ideia de liberdade e a ideia de limite ao mesmo tempo, já que a gente está questionando esse pressuposto da abundância? Né? Esse é um verdadeiro desafio. Claro que dá, né? Claro que dá, mas é um verdadeiro desafio. Quando a gente fala de limites do crescimento, de decrescimento, que é uma maneira justamente de quebrar a economia da promessa, porque a economia da promessa ela é baseada em quê? Ela é muito próxima da ideia de país do futuro, ou seja, a resolução dos nossos problemas vai ser sempre feita no futuro. A gente vai crescer, vai se desenvolver, vai se industrializar, e aí sim vai combater a desigualdade. Né? E isso tem uma frase, né, que eu cito do Zé Murilo de Carvalho, que ele fala: país do futuro, vírgula, sempre. É muito boa essa, é quase um aforisma, né? E que eu enfrento, né, faço um antagonismo com o outro aforisma do Emicida, que é tudo para ontem. Né? Então, como a gente consegue esse tudo para ontem sem apostar na ideia de abundância, sem ter essa ideia de abundância como pressuposto, mantendo a liberdade, mantendo uma proposta emancipatória de liberdade. Acho que esse é um grande desafio. Eu não sei a resposta, mas eu acho que você foi no ponto. Você fala muitas vezes sobre os problemas da esquerda, as limitações da esquerda, eu diria as teimosias da esquerda, e identifica como a extrema-direita lida com isso, talvez com mais competência, mas eu sei que essa é uma afirmação muito problemática. E não é exatamente o que eu penso. Não acho que eles lidem com mais competência. Eu, em 2018, observei um pouco o que acontece nas redes, nas plataformas sociais, com fake news, e é impressionante como existia, e isso mais ou menos se manteve depois, uma consistência de eficácia de desinformação a favor da extrema-direita e desinformação a favor da esquerda. Das duas áreas, os dois polos, embora não sejam bem polos, mas os dois segmentos usam desinformação, usam fake news, mas por alguns motivos isso dá mais certo para a direita. E a mistificação, o sentimento de saudosismo, de nostalgia, de restauração do passado, essa nostalgia tanática de uma ordem que funcionava, tudo isso funciona melhor ali. Eu tenho um grande amigo assim que escreveu que a culpa pela guerra da Ucrânia, da OTAN e do governo dos Estados Unidos. Me soa quase como pôr a culpa na mulher de ter sido estuprada. É uma coisa difícil isso. E
como é que você... Mas esse é um exemplo que eu não queria dar, e talvez eu tenha me perdido um pouco, peço desculpas, mas, assim, como é que você, identificando essas dificuldades da esquerda, acha possível, ou de uma certa esquerda, ou de um segmento da esquerda, acha possível uma repactuação ou uma liderança que enxergue essas questões e que trabalhe para resolvê-las? Ou existe o risco no Brasil de ficarmos empacados nisso que você tão bem aponta, como a dificuldade ou um negacionismo de entender que a história está numa era de ruptura, que precisamos trabalhar essa ruptura. E a Ucrânia foi só um exemplo, assim, mas há muitas outras questões que vão na mesma direção. É como se você falou disso, uma nostalgia do século XIX, como se ficássemos agarrados a um corpo que já não se move e a história fosse passando a nossa revelia. E você é muito importante quando faz críticas para a esquerda, acho que você faz isso de uma forma não destrutiva. Eu queria te ouvir sobre isso. Essa pergunta também é a pergunta da minha vida, né? É importantíssima, que é justamente como é que faz a ponte entre esse impasse que eu descrevi aqui e uma ação possível, uma reconstrução possível de um campo político, que é por onde eu vejo a saída. Né? Por incrível que pareça, tem uma certa continuidade entre essa história, né, que eu conto no livro, e também a dedicação que eu quero ter à renovação política. Né? E eu acho que essa renovação ela tem que se dar pelo campo da esquerda, que é onde eu acredito que a gente vai conseguir fazer as transformações que estão à altura dos desafios que nós temos pela frente. Então, como até a gente estava falando aqui antes, né, existe um impasse entre esse diagnóstico, o fato de que as pessoas até reconhecem esses problemas, como as mudanças climáticas, as questões ambientais, como sendo importantes, e a gente não saber o que fazer diante disso. Né? Agora, eu acho que a gente não sabe o que fazer diante disso, porque o que é preciso fazer diante disso é uma ação política institucional. A gente vai precisar construir organizações políticas à altura desse desafio. Não adianta só, o pessoal não protesta, o pessoal vai para a rua, o pessoal... A gente fez isso em 2013 de uma maneira super potente, mas a gente não teve as organizações. O Pablo, né, fala disso muito bem, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, mas a gente não teve o quê? Organização política à altura da potência daquele movimento para conseguir renovar nossos partidos, nossos representantes, nossas instituições, como talvez o Chile tenha conseguido agora. O Boric ele é produto de uma mobilização desse tipo que deu em alguma coisa lá. Parece ter dado. Né? Ele vem dessa corrente, ele não é da esquerda mais antiga, né? Mas não é, ele é uma nova esquerda ali. Então, ali eles talvez tenham conseguido essa renovação. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, entendeu? E não adianta a gente ficar só na ação da sociedade civil, nas conferências do clima, né? Tudo isso, claro, é importantíssimo, não estou desmerecendo, mas a gente vai precisar fazer com que isso desemboque em novas organizações políticas ou em renovação das organizações políticas que nós temos. Né? Por isso também que eu quero participar disso, porque como eu acho que a saída é por aí, né, eu acho que a gente vai precisar renovar a esquerda, e isso significa entrar nos partidos, fazer política, entrar na correlação de forças, mudar a correlação de forças, para mudar a agenda da esquerda brasileira. E em qual partido? Não sabemos, não tem um partido já determinado. Esse é um problema. Essa coisa que você sugere de uma reinvenção da política, como é que se reinventa a democracia, se reencanta a democracia, né? Eu estou muito convencido de que é necessário se engajar cada vez mais na
que eu poderia chamar de politização da política. A política está despolitizada. Há uma, eu chamo de tecnocratização da política. E eu vejo isso concretamente, sabe? Eu vejo nos meus interlocutores, as pessoas com as quais eu converso, que são mais à direita, eles têm essa ideia de que a política é capacidade tecnocrática de fazer reformas ou tomar medidas eficientes. Eu acho que é cada vez mais importante a gente apostar numa agenda eu estou até escrevendo um artigo que é crítica à razão tecnocrática. Talvez muita gente já tenha escrito alguma coisa próxima disso, mas eu acho que esse é o caminho, né? Ao mesmo tempo, eu acho que seria mais eficiente do ponto de vista de convencimento da sociedade a médio prazo que a gente tivesse uma agenda pós-capitalista. O que eu estou sugerindo aqui não é um discurso anticapitalista. Eu acho que o discurso anticapitalista seria um desastre. A discussão pós-capitalista, ela envolve uma coisa muito mais, como é que eu diria, de mais fácil compreensão dos atores econômicos, que um olhar diferenciado. Eu não estou aqui sugerindo nenhuma social-democracia renovada, não, nada disso. Economia do cuidado, a questão do meio ambiente, tudo isso são ações anticapitalistas. Eu acho que nós precisamos, cada vez mais no mundo inteiro, aproveitar todo esse reconhecimento que nós temos de que a proteção social, a economia do cuidado é o fundamental, que a desigualdade ela traz externalidades muito negativas para todos, e, ao mesmo tempo, a questão do clima, né? Então, eu queria saber se você concorda que talvez fosse interessante a gente se desenhar uma sociedade, uma agenda pós-capitalista no sentido de reduzir esse discurso, essa obsessão produtivista que nós temos no mundo hoje, mesmo a esquerda, né? Não só a direita, essa coisa da competitividade a qualquer custo, essa ideia do progresso no sentido do século XIX, do século XX, e é isso. Na verdade, a minha reflexão para você é como é que você vê os caminhos para essa politização da política, porque se a política não for politizada, nós vamos ficar numa situação de degradação muito constante e irreversível da democracia. Então, não estou desmerecendo a necessidade da tecnocracia, é importante. O que é importante é tentar evitar que a política seja percebida como um mero gerencialismo, não é? De técnicas que vão resolver os problemas da sociedade. Eu queria saber como é que você vê essa questão. Então, concordo plenamente com a crítica da tecnocracia, né, e dessa visão de que a tecnocracia é uma despolitização da política e que tem horas que a gente precisa fazer política mesmo, né, de verdade, e não achar que com informações, a chamada política baseada em evidências, né, que é um pouco isso, com informações qualificadas, a gente pode ir além dos antagonismos, das disputas e dos campos políticos. E eu acho, inclusive, né, aqui vou fazer uma crítica um pouco que eu nem faria muito fora daqui, porque eu acho que a gente não deve criticar, estrategicamente, a gente não deve criticar muito a comunidade global do clima, né, das conferências do clima e tal, mas eu acho que essa é uma fragilidade do modo como tem funcionado as conferências do clima, justamente porque eu acho que eles tentam avançar, se baseiam muito nas evidências científicas, né, na ciência do clima, tem o IPCC, os relatórios, etc., e, ultimamente, principalmente, desde o Acordo de Paris, se eu não me engano, eles têm essa estratégia
dos compromissos e reavaliações, né, que são compromissos voluntários, inclusive, que são feitos por diferentes atores, países, e juntando empresas e governos, etc., sem muita... inclusive como uma maneira de ultrapassar impasses políticos que apareciam nas conferências, principalmente dos países colocados pelos países em desenvolvimento, que... enfim, que iam lá, prometiam um monte de coisa e ainda fazem isso, né? Mas chega na hora, a dinâmica eleitoral se sobrepõe, que é uma dinâmica curtoprazista, né? Então, como você lida com isso? Não tem jeito, você não vai lidar com isso, com esse tipo de governança, né, da governança do clima. Tem um livro que eu uso muito no meu livro, um livro que se chama Gouverner le Climat, e que critica a governança do clima, né, escrito por uma francesa, que é uma historiadora da ciência francesa, que eu gosto muito, e que eles fazem justamente essa crítica. E que isso foi uma maneira de tentar ultrapassar os dilemas da política, que, de certa forma, fracassou, né, porque não tem muito jeito, a gente não vai resolver esse problema acima da política, a gente vai precisar entrar na disputa. E entrar na disputa significa escolher um campo. Eu acho que a gente só vai resolver isso pela esquerda. Então, a gente vai precisar renovar a esquerda, né? Mudar a correlação de forças dentro da esquerda para que essa agenda seja mais central. Então, aí, chegando à segunda parte da sua questão, que aí é mais difícil, porque aí eu já acho que essa questão, se é anticapitalista ou é pós-capitalista, eu acho, Otávio, que a gente vai ter que fazer com o que tem, entendeu? A gente não vai reinventar essa esquerda do zero. A gente vai ter que criar sínteses, né, a partir do que existe. Então, a partir do que existe, a crítica ao capitalismo é importante, ainda que não necessariamente essa crítica ao capitalismo signifique essa nostalgia de regimes socialistas como o soviético, por exemplo, que eu acho que atrapalha bastante a esquerda. Então, assim, eu não gostaria de responder a sua pergunta de uma maneira desenraizada do campo que a gente tem para renovar, entendeu? Eu não acho que uma proposta pós-capitalista não é uma resposta abstrata. Eu não acho que uma resposta pós-capitalista dialogue com esse campo. Essa que é a minha resposta. Eu também me considero uma filósofa da ciência. Já escrevi vários livros sobre o tema, mas, diferentemente de você, eu estou dentro de uma outra, e isso eu queria ouvir, como é que você vê, que eu acho que é uma espécie de bifurcação dentro da filosofia da ciência. Nos anos 90, eu me dediquei muito aos dilemas internos da epistemologia e metodologia da ciência, Kuhn, então Lakatos, Feyerabend e todos aqueles que criticaram o Kuhn e as respostas que ele deu. Então, aí o que eu tenho é realmente uma discussão sobre os embates internos da ciência. Enquanto que eu penso que a história da ciência, não sou uma historiadora, da ciência nem poderia ser, porque não tem uma formação dentro da ciência, né, de uma ciência específica, apesar de me considerar eu defendo isso para a área das humanidades, uma pesquisadora, né, não necessariamente que segue os protocolos, que são protocolos específicos das ciências duras. Bem, como é que você vê essas duas tendências? Porque me parece que dos anos 2000 em diante, a história da ciência acabou vencendo, e essas discussões sobre epistemologia, elas arrefeceram. Primeira questão. A segunda, Tatiana, eu acho que você trabalha o livro inteiro, inclusive na sua apresentação, com uma noção muito redonda de modernidade. Eu vejo a modernidade como um cadinho. É um cadinho de contradições, e eu trabalho com duas noções de modernidade seguidas pela
pós-modernidade. Então, eu vou explicar essas duas noções rapidamente, só para te ouvir. A primeira modernidade, ela vai até o século XIX. Então, essa noção de progresso do capitalismo mascarou, colocou uma névoa em cima das próprias contradições da modernidade, que no fim do século XIX, o fracasso da modernidade já estava denunciado. Tanto é aquilo que o Foucault chama dos mestres da suspeita. Marx, Nietzsche, Freud, mal-estar da civilização, e dentro da própria sociologia, o desencantamento do mundo. Ora, se a gente vai dentro do campo da arte, o modernismo não foi outra coisa senão uma denúncia de uma crise da modernidade dentro do universo da produção criativa artística. Bom, a pós-modernidade, eu vou resumir para você. Infelizmente, os cursos de história no Brasil menosprezaram este debate importantíssimo, que, inclusive, tem cursos de história no Brasil que diz, não, isso é uma invenção tola. O que ficou no Brasil de noção da pós-modernidade não passa de uma noção bastante deturpada de que é um vale-tudo, quando, na realidade, quando a gente aprofunda o estudo da pós-modernidade, que ela recebeu vários nomes, hipermodernidade, modernidade líquida, e outros nomes, né, Giddens, Featherstone, então, e Bauman, certamente. Então, eu me baseio na seguinte ideia, o Otávio Paz, você vai ver como vai dar uma convergência com aquilo que você pensa. O Otávio Paz teve uma frase magnífica, que eu até recuperei recentemente num artigo que eu publiquei. Ele diz assim, uma civilização se define pela noção de tempo que ela tem. Ora, pós-modernidade não foi outra coisa, senão a ruptura com a noção com a qual você se debate, que é a noção do progresso, que é baseada numa continuidade linear falsa. Né? Então, a terceira questão, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Inclusive, essa noção de progresso deformou completamente toda a nossa noção de evolucionismo. Porque o evolucionismo, ele acabou coincidindo, e os pós-estruturalistas levaram isso às últimas consequências, com a ideia de progresso, e ela é falsa. Bom, porque a própria evolução, ela é cheia de dilemas e contradições e bifurcações. A terceira é que você usa ao longo do livro inteiro, eu fui marcando em amarelo, a noção de determinismo tecnológico. Eu acho que essa noção de determinismo tecnológico, ela é uma noção ideológica, porque desde que o Sapiens ficou de pé e começou a falar, não há determinismo. Então, a vida dos Sapiens e toda a evolução dos Sapiens, ela se dá em termos de contradições, imprevistos, caminhos que não eram esperados, o inesperado, o imprevisível. Isso faz parte da nossa espécie. A única teoria do determinismo que você deve conhecer, porque você é matemática, que me convence é a do René Thun. Sobre determinismo tecnológico, com certeza é ideológico, de maneira nenhuma eu subscrevo, pelo contrário, né, eu denuncio como algo que funciona realmente como uma ideologia, no sentido que você falou, ainda que eu não use essa palavra. Né? Agora, o início do que você falou, eu acho que marca um pouco todas as suas outras questões, que é o seguinte, realmente eu me coloco nesse debate entre história e filosofia da ciência, eu me coloco nesse campo de uma filosofia da ciência que é sempre embasada na história da ciência, que é uma linha mais francesa, né, digamos assim, de filosofia e história da ciência, que vão muito juntas, né, que é a linha ali, digamos, do Brunswick, do Cavaillés, enfim, é uma linha de
filosofia histórica francesa, que é onde eu me coloco. E que, a partir daí, esse debate, né, da filosofia da ciência mais clássico, do Kuhn, do Lakatos, do Popper, Paranã, ele é um debate interessante, claro, eu também já dou aula sobre isso, né, já li, estou por dentro desse debate, mas eu acho que ele é um debate que é um pouco desconectado da prática dos cientistas. É esse o defeito que esse debate tem. Os cientistas não se veem fazendo ciência a partir dessas categorias. E por isso que o método histórico é interessante, porque, de certa forma, ele busca recuperar esse fazer científico no sentido de uma prática, né, em que os cientistas possam se reconhecer e levando em conta o que eles próprios falam da sua prática. Porque é um pouco isso, esse debate todo da filosofia da ciência, né, se a gente olhar, é um debate que não leva tanto em conta o que os próprios cientistas descrevem e colocam como essencial na sua prática, né? Então, justamente essa minha proximidade com a comunidade científica, o fato de eu ser matemática, eu tenho muita proximidade com a comunidade matemática e dos físicos também, sempre me levou para esse lado, para colocar muito no cerne da análise como os próprios cientistas veem a sua prática, nem sempre acreditando no que eles dizem, claro que não, mas achando que tem que dialogar, de certa forma, com o fazer científico. Né? Então, eu acho que essa é realmente uma opção minha, uma linha, né, que eu tomei e que me coloca num lugar que não é da filosofia da ciência pura e dura, é mais dessa filosofia da ciência que é relacionada a uma história da ciência e a uma sociologia da ciência. Eu acho que, de certa forma, isso responde às suas outras perguntas. Né? Porque... E aí depois a gente pode desenvolver mais depois, mas eu acho que as suas outras perguntas, na verdade, têm a ver com isso. Curiosamente, você falou, nós estamos vivendo a crise climática, os combustíveis estão chegando ao fim. No teu livro, não é bem isso, né? O problema maior não é que os combustíveis estão chegando ao fim. Os combustíveis, as novas formas de exploração, os combustíveis fósseis vão demorar muito para chegar ao fim, se é que vão chegar ao fim fisicamente. O problema é que a crise climática nos põe assim, incontornavelmente diante do tema que você levantou, que é o tema dos limites. Os combustíveis chegarem ao fim não nos põem diante do tema dos limites, tanto quanto as emissões de gases de efeito estufa, porque as emissões de gases de efeito estufa nos obrigam a repensar os modelos de crescimento econômico e a própria noção de crescimento econômico, e como você bem mostra, isso é extremamente difícil em democracia, e a gente está vivendo isso agora, nesse momento, no Brasil. Acho que isso tem muito a ver com a nostalgia da qual você fala. Então, um primeiro ponto é que minha sensação é que nessa reconstituição da esquerda a qual você se refere, contrariamente à nostalgia de que você fala, a noção de limites ela é central. Não era. O relatório do Partha Dasgupta, que você conhece bem, que foi publicado ano passado, mostra isso bem. Você podia falar de pobreza, de desigualdade, etc. Não tinha natureza no meio. Agora não dá mais. Agora você tem que incluir a natureza. Isso é muito difícil. A segunda observação que eu queria fazer é que o que quer dizer a solução é pela esquerda? No Chile, e acho que o Chile é um exemplo fantástico, o presidente do Banco Central não é um homem de esquerda. Então, eu estou te fazendo uma pergunta provocativa de propósito. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quando a gente diz a solução é pela esquerda, o que a gente está falando? Vamos defender a Petrobras, a indústria automobilística tem que crescer? Não é isso que você pensa. Tá certo? Então, o que é a solução pela esquerda? Enfim, então essa é a segunda pergunta. E rapidamente a terceira pergunta vem do seguinte: eu estou observando um fenômeno em que segmentos empresariais importantes e preocupantes, como por exemplo das carnes cultivadas, vêm
mantendo um discurso radicalmente ambientalista. Nós precisamos de carnes cultivadas, carnes de laboratório, porque os animais são maltratados, porque nós precisamos mais espaço para o meio ambiente, etc, etc. Ou seja, é uma forma de recuperar a ciência e a técnica em função de projetos que certamente têm um componente, vou falar de maneira dogmática, tecnocrático forte, mas com uma narrativa muito próxima à nossa narrativa. Então, se der para você abordar esses três temas, eu vou ficar feliz, senão a gente, conversando, volta a isso. Ricardo, primeiro, se eu falei aqui que os combustíveis fósseis estavam acabando, eu falei errado, eu quis dizer a abundância, a ideia de abundância dos combustíveis fósseis que está se esgotando, e essa ideia de abundância foi fundamental na constituição das nossas democracias, né? Que é, inclusive, essa tese. Tem um livro do Pierre Charbonnier, que é muito bom, que se chama Abundância e Liberdade, né? Que é justamente isso, a ideia de abundância, como ela se relacionou com a liberdade, e por que, justamente, é tão difícil a gente incorporar uma ideia de limite sem afetar, ao mesmo tempo, essa concepção de liberdade. Né, que é o que você colocou. Esse eu acho que é o nosso grande desafio. Como a gente vai fundar uma imaginação política, né, que incorpore a ideia de limite e que, ao mesmo tempo, seja emancipatória e que traga no seu bojo um ideal de liberdade. É claro que essa liberdade não vai ser a liberdade do consumo, né? Não vai ser a liberdade associada ao crescimento. Quando eu digo que isso, para mim, é um projeto de esquerda, eu não estou falando da esquerda desenvolvimentista, claro que não. Por isso que eu digo que é uma esquerda renovada, uma renovação da esquerda. Por quê? Porque eu associo essa ideia de emancipação e de liberdade associada à igualdade, obviamente, com um projeto de esquerda. Mas eu estou falando de uma redefinição da esquerda, não é dos campos como eles já estão dados, né, de uma redefinição de uma esquerda que terá que ser não desenvolvimentista, para caber nela essa ideia de limite. Né? Eu cito no livro, sobre a questão do limite, uma alusão, na verdade, eu não desenvolve, nem ele desenvolve, mas eu cito um texto do Eduardo Vieira de Castro, que eu acho que pode ajudar em alguma coisa, que é o quê? É que ele não opõe a ideia de abundância à ideia de escassez. Ele diz que é um erro a gente opor a ideia de abundância à ideia de escassez. E uma solução é a gente opor a ideia de abundância à ideia de suficiência. Então, se a ideia de abundância ela está maculada, né, justamente porque esse modelo de crescimento, de utilização dos combustíveis fósseis chegou a um limite e a gente precisa incorporar o limite, talvez a gente possa ter uma imaginação política a partir daí, que incorpora, sim, o limite, baseada na ideia de suficiência, uma vida boa o suficiente, né? Que não é uma vida excessiva, abundante de consumo, mas uma vida boa o suficiente. Eu acho que essa ideia de que, né, o par abundância e escassez está mal colocado, talvez possa nos ajudar a fundar essa outra teoria política, digamos assim, dessa esquerda renovada, né, que a gente está falando aqui. Mas essa é uma tarefa para depois do livro, justamente. Né? No livro eu coloco esses problemas, mas é um problema que eu acho que a gente vai ter que lidar agora. E eu acho que o Chile é realmente uma inspiração nisso aí. Nós estamos vivendo uma situação em que a vitória sobre o bolsonarismo, por razões que não são exclusivamente táticas, não está sendo desenhada na ideia de a solução passar exclusivamente pela esquerda. Mas talvez isso não tenha a ver com o raciocínio que você está fazendo e seja, de fato, uma coisa mais conjuntural. Mas no Chile, o presidente do Banco Central não é um cara de esquerda. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento de transição. O que vem depois disso, a gente ainda não sabe. Agora é transição. Agora realmente se trata de segurar a extrema-direita num caso, no outro caso, dar o poder para uma nova configuração, que é essa do Chile, que a gente também ainda não sabe onde vai dar, né? Uma aliança bacana, eu acho que é muito bom, é inspirador o que está acontecendo lá, mas vamos ver, vão ter contradições, certamente. Né? Então, eu acho que a gente está num momento de transição, não dá para saber. Do ponto de vista da percepção humana, na verdade, a mudança climática ela aproxima o tempo geológico do tempo humano, né? Porque pela primeira vez você consegue falar da finitude, né, da vida no planeta, da biosfera, etc. Mas
fazer uma notinha só a respeito de uma coisa que você falou, das conferências do clima, que é uma coisa que eu estou pensando agora. Eu acompanhei muito, várias delas, inclusive lá, fazendo uma observação mais sociológica. Assim, e o problema todo é que você fica muito claro a falência dos organismos multilaterais que foram criados para garantir a paz pós-Segunda Guerra. Eles estão superados e agora a gente está vendo, né, patentemente a insuficiência desses organismos. Tem muito a ver com o padrão ONU, padrão Nações Unidas também, sabe? Essa tentativa de fazer compromissos por fora, porque o veto impede você de avançar, de fato, na questão. Mas o que eu queria mesmo falar com você, e te ouvir um pouco, vou ser muito breve. Na semana passada, eu passei 5 horas na defesa de uma tese de doutorado sobre a crise da democracia. E a tese é centrada na ideia da Hannah Arendt de promessa. Quer dizer, e ele explica o fracasso, a crise da democracia hoje, o desencanto, pela frustração da promessa democrática, que tem a ver com a economia da promessa também. Quer dizer, na verdade, você tem uma grande promessa que alimentou todo o iluminismo e o início da ideia de contrato social, etc., que fracassou, que se frustrou, né? E eu acho que isso é muito importante do ponto de vista da prática política. Né? Não é uma questão meramente filosófica, é uma questão prática, né? Como é que você constrói uma noção de democracia que não parta de uma promessa impossível de ser cumprida, ainda mais agora diante dos limites. E aí tem a ver com aquilo que você acabou de falar, que eu concordo muito, que é a ideia de que a discussão da liberdade, nesse contexto de uma democracia progressista pela esquerda, ela tem que passar pela ideia de limite, que talvez a ideia seja construir a noção de suficiência, né? Como contraposta também à promessa. Eu achei essa uma reflexão muito interessante. Eu estou trabalhando exatamente agora um livro sobre crise da democracia, então eu estou completamente obcecado por todas as ideias que passam por isso. E gostei muito do que você falou, queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Então, sobre essa questão da democracia, indo um pouco além, né, na ideia de suficiência, essa ideia ela vem do Winnicott, na verdade, é uma coisa bem interessante, né, a ideia de ter uma mãe boa o suficiente. A mãe boa o suficiente não é aquela mãe que dá tudo que o filho quer, né, aquela mãe que diz não. Então, a ideia de limite, ela não é uma ideia necessariamente de se tolir, né, ela não é necessariamente uma ideia negativa, ela é nessa coisa da mãe que diz não, é uma ideia que pode ser positiva, né, que é acolhedora, que é educativa, né? Então é isso, essa ideia da mãe boa o suficiente. Eu acho isso também genial. Eu peguei lá desse texto que ele menciona, ele não desenvolve, menciona brevemente do Eduardo Viveiro de Castro. E depois o Bruno Latour cita também essa ideia, né? Eu acho que a partir daí a gente talvez consiga construir esse projeto, né? Porque uma das coisas que essas histórias, né, que eu cito aqui, elas insistem muito é como realmente essa noção de abundância foi fundamental para a democracia e foi fundada na abundância dos combustíveis fósseis e que, portanto, né, chegou num limite. E aí eu vejo uma relação, não sei o que você acha disso, mas aí devolvendo até uma pergunta também para você, eu vejo uma relação disso com o modo como a gente trabalha a questão das desigualdades, porque não à toa, né, todo o trabalho sobre desigualdades hoje, vamos botar aí o Piketty, que é o mais famoso e tal, aponta como o combate às desigualdades, na verdade, ele não foi suficiente nos últimos anos, nas últimas décadas, mesmo no Brasil, porque a ênfase foi combater a pobreza sem combater a desigualdade. E combater a pobreza sem combater a desigualdade significa o quê? Cresce todo mundo e aí a desigualdade aumenta. É justamente isso, que precisa da abundância. E se você rompe com a ideia de abundância e incorpora o limite, você vai dizer, não cresce todo mundo, pega como está e divide tudo. Por isso que, né, voltando lá para a resposta ao Ricardo, essa ideia, para mim, é de esquerda, porque ela é radicalmente redistributiva. Pega o que tem e divide tudo. A partir daí a gente vai ver. Né? É tudo para ontem. Isso é para ontem. Então, eu vejo também a dificuldade de trabalhar a questão das desigualdades de uma forma mais radical por isso.
né? Porque normalmente aqueles que querem enfrentar a desigualdade, né, que se propõem a enfrentar a desigualdade, que é o campo da esquerda, que se define como tal, em geral tem essa visão da abundância que, portanto, precisa primeiro crescer, sobe todo mundo, e depois a gente vai tratar o problema da desigualdade. E foi assim que a gente não tratou o problema da desigualdade esse tempo todo. E aí tem a obra maravilhosa lá do Pedro Sousa, né, que eu cito também no livro, mostrando como isso na história do Brasil é um escândalo. Mesmo nos momentos de maior crescimento, a desigualdade não diminuiu, né? E o Piketty mostra agora isso também, o grupo todo, né, lá para o Brasil, mesmo na era Lula, que foi importantíssima, que se combateu a pobreza, mas a desigualdade ficou lá. Quer dizer, é a economia da promessa em ação. Um breve comentário sobre isso, exatamente porque toda a ideia de combate à desigualdade está baseada na ideia de distribuição. E para distribuir, dado que tem uma escassez grande, tem uma carência muito grande, você só pode distribuir na abundância, né? A gente tem que voltar a pensar na redistribuição, é exatamente isso, quer dizer, é redistribuir, né? Como diz um escritor de ficção científica, o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Esse aqui é o problema. Um último pontinho, que é o seguinte, com relação ao Chile. Eu também concordo com você e vou dizer, eu estava no Chile na época do Allende e foi um momento assim de de acreditar muito na possibilidade de um outro caminho. O Brasil já estava nos braços da ditadura. Mas mesmo assim eu continuo acreditando na possibilidade que o Chile mostra, entendeu? Porque de fato uma manifestação. Eu estive comparando a campanha do Boric com, por exemplo, a do Podemos na Espanha. Ele é diferente, ele é de fato uma nova esquerda, inclusive no contexto mundial. E a experiência vai ser muito rica para nós. Tenha sucesso ou fracasse, mas vai ser muito rica, vai ser muito importante. A tese central sua é totalmente pertinente. A questão é a viabilidade política dessa questão, ou seja, como que a esquerda pode abandonar a teoria da prosperidade e não é da abundância e do básico para a maioria da população, sem ela perder um apoio político das massas que estão desprovidas do mínimo, do básico, vamos dizer assim, ou do suficiente, pegando a sua última questão. Né, quando você fala assim, precisamos redistribuir, estou em pleno acordo. Né? Eu vou dar só um exemplo de uma das minhas experiências, né, num dia que o Secov, que é o sindicato da indústria imobiliária, me convidou lá para falar, entre algumas vezes que me convidaram, né, não muitas, mas algumas vezes me convidaram para falar, e o tema era exatamente esse, né, era habitação e sustentabilidade, a questão do meio ambiente, etc. Bom, aí né, eu falei sobre isso e levantei exatamente a seguinte questão: se a indústria imobiliária está, de fato, preocupada com a questão ambiental, com a sustentabilidade, a primeira questão que ela deveria pensar era em limitar o tamanho dos produtos habitacionais que são produzidos, certo? Porque ela produz, né, sem limite de tamanho. Pelo contrário, né, quando nós criamos algumas limitações aqui em São Paulo para o plano diretor, né, hoje, o tempo todo, eles questionam, né, a limitação, por exemplo, do tamanho dos apartamentos em certas áreas da cidade, por conta de que acham que tem que ter a liberdade. Então, a minha questão são duas, quer dizer, é uma questão mais dividida em duas. Primeiro, como é que nós vamos convencer politicamente as elites econômicas, sociais e até intelectuais de que elas têm que se limitar a esse suficiente que você falou? E como é que nós vamos definir qual é a reta desse suficiente? Né? Ou seja, como é que nós vamos, né, no contexto político que está colocado, isso envolve toda a nossa chamada classe média, tá certo? Não estou nem falando da elite dos apartamentos de 400 metros, de que ela vai ter que reduzir o seu consumo para chegar naquilo que é meramente o suficiente. E a segunda questão é como é que você vai ganhar apoio político dos setores excluídos, que são a maioria, se pensar em termos planetários, são a maioria da população do mundo, de que, olha, você chegou atrasado chegou atrasado nesse processo, na história do planeta,
e agora você vai ter que se contentar com um limite muito abaixo do que você consideraria o razoável dentro do nosso atual padrão de consumo que o sociedade está colocado. Ou seja, o que eu quero dizer é como é que nós vamos ganhar apoio político por uma ideia que ela é óbvia, considerando os limites, que não é só dos recursos dos combustíveis fósseis, são limites de espaço na Terra, né, do espaço nas cidades, né, sobre vários aspectos, são vários limites que estão colocados. Né, e como é que nós vamos convencer, né, tanto o andar de cima quanto o andar de baixo, né, um que não tem que ter expectativa de que vai poder chegar no padrão que ele espera, e o outro que ele vai ter que perder boa parte daquilo que ele já tem hoje. Isso num contexto de democracias, né, onde não é por acaso que governos como o do Lula, por exemplo, fizeram aquilo que você acabou de falar, certo? Porque era a única maneira de ele conseguir, mal e mal, politicamente se sustentar do contexto político bastante desfavorável por uma ideia como essa que você está colocando, da qual eu concordo totalmente, mas que eu vejo viabilidade política muito baixa de se concretizar, o que pode, na verdade, jogar boa parte desses segmentos para projetos de direita, de extrema-direita, e portanto, né, com uma visão que não é essa. E de certa forma, o que a gente vê, inclusive no Brasil, nesse momento. Nabil, a sua pergunta é essencial, claro, é a nossa pergunta de sempre, né? Que a gente já conversa sobre isso e que tem tudo a ver com a questão da renovação da esquerda. Como é que você vai renovar a esquerda com uma proposta que pode ser antipopular? De novo, eu acho que a extrema-direita, voltando para a pergunta inicial do Eugênio, lá no início, quando eu falo que a extrema-direita entendeu melhor uma coisa, Eugênio, eu não quero dizer que ela está dando a melhor resposta, óbvio que não, mas ela dá algumas respostas que elas estão mais em fase com o tempo presente. E eu acho que, nesse caso, ela já antecipou que o momento presente ele vai implicar uma série de regulações e ela tem um movimento já preventivo de radicalização de uma tendência anti-regulação, seja ela qual for. O Trump é isso. O Trump ele impediu que o Biden, por exemplo, se incorporasse alguns pontos do projeto do Green New Deal, todos os pontos, na verdade, que implicam em regulação. Você falou em regular, a extrema-direita já sai na frente e ganha um monte de gente com esse discurso mais radical anti-regulação de qualquer tipo. Por quê? Porque é claro que essas questões todas que a gente está falando aqui vão implicar em novos tipos de regulação, em mais regulação. Então, esse é um dilema enorme. Como é que a gente vai fazer com que isso não seja impopular? Né? Aí eu vou contar uma historinha aqui do meu filho, que me inspira bastante. Né? Ele tem 15 anos e ele tem muitos amigos na escola que são vegetarianos. Ele não, ele adora carne, mas está na moda na escola dele ser vegetariano. Aí, uma vez ele falou, eu falei assim, mas Matias, você vai conseguir mesmo deixar de comer carne? Aí ele falou, mãe, olha, vai ser um sacrifício, mas se eu achasse que isso realmente teria impacto para salvar o planeta, eu pararia. Agora, sendo uma coisa só individual, assim, não, aí não vou parar porque não vai adiantar nada. Eu acho que essas novas gerações, elas têm já uma outra programação, né, que talvez esse mito, Nabil, que a gente, né, se baseia muito, né, de que as classes populares, as pessoas menos favorecidas, que não tiveram acesso a esses bens de consumo, agora, justamente na vez delas, elas vão querer ter, elas vão ficar frustradas se não tiverem. Como a gente vai fazer com a questão da carne, por exemplo, que, obviamente, a gente vai precisar diminuir o consumo, né? Não talvez parar totalmente, mas diminuir o consumo de carne vai ser necessário, não tem jeito. Né? E a gente tem um pouco alguns mitos, assim, né? De que, mas como a gente vai conseguir um projeto popular que fala para as pessoas consumirem menos carne?
Eu acho que isso, pegando aqui o exemplo do meu filho, né? Eu acho que tem muito a ver também com como as pessoas percebem o que as outras pessoas fazem à sua volta. Talvez um projeto mais de ter o bom o suficiente não fosse tão disruptivo assim, não fosse tão incômodo mesmo para essas pessoas que não tiveram acesso a esses bens, se elas vissem que o que está à sua volta também está fazendo esse esforço, sabe? Também tá num projeto comum. Agora, é claro, se a gente está falando de pessoas que não têm acesso às coisas e que tudo em volta delas é diferente disso, é privilegiado, né, está acima, tem acesso a mais coisas, aí é claro que não. Mas a gente não tem a experiência, e aqui eu acho que os mitos também surgem daí, a gente não tem a experiência de falar dessas questões, de talvez uma restrição, né, de alguns alimentos ou de acesso a alguns bens de consumo em uma sociedade igualitária, em que isso é para todo mundo. A gente não tem essa experiência. E isso muda radicalmente a percepção das pessoas. Porque, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Eu gosto muito do Pierre Rosanvallon, por exemplo. Se a gente lê os textos do Rosanvallon sobre as mudanças no sistema de impostos, né, que é necessária depois das mudanças no mundo do trabalho, você precisa de uma série de reformulações do sistema de impostos. Ele diz o seguinte, que muitas vezes a reação que se tem contra os impostos não é exatamente porque ninguém quer pagar imposto nenhum, é porque as pessoas veem injustiça no modo como os impostos são cobrados e no modo como os impostos favorecem mais a uns do que a outros. Se não houvesse essa percepção da injustiça na cobrança e na distribuição decorrente dos impostos, talvez o imposto não fosse uma coisa tão polêmica. Né? Então, eu acho que é a mesma coisa aqui. A gente não tem a experiência desse tipo de proposta em uma sociedade igualitária. Então, se a gente propõe para uns e não para outros, claro, vai ser uma revolta, vai ser uma loucura. Né? Mas, se a gente começa pelos mais ricos, por exemplo, a pedagogia disso eu acho que é inimaginável. Dos mais ricos, vamos começar pelos mais ricos. Os mais ricos vão começar essa regulação, essa restrição, e a gente vai descendo nas camadas sociais aos poucos e redistribuindo renda, direito, dando acesso à saúde, à educação, etc. A gente não sabe se essa visão ia permanecer. Sabe? Não sei. Se você fala para uma pessoa, você prefere ter acesso a bens de consumo ou você prefere ter acesso a um sistema de educação e saúde gratuito de boa qualidade? A pessoa vai dizer, não, eu prefiro comer carne. Eu acho que é um mito isso também. Eu acho que a gente parte de algumas pressuposições que não necessariamente se verificam caso a gente tenha uma situação social mais justa, mais igualitária, de acesso ao bem-estar social, enfim. Um pouquinho antes, aí respondendo para alguém, você mencionou a abordagem do IPCC, né, o painel lá da ONU sobre o clima, para uma abordagem de política pública baseada em evidência, e falou que isso pode ser uma abordagem errada. E eu queria uma reflexão sobre isso, até retomando uma conversa aí que a gente teve, de um artigo, depois você respondeu lá no Globo, que tem um pouco a ver sobre essa relação entre ciência e política. E aí eu queria retomar um pouco um pressuposto disso, né? O nosso entendimento sobre ação política, ou pelo menos ação política do Estado, ele vai se sofisticando com o tempo. Né, eu acho que houve um momento em que a reflexão sobre o papel do Estado ela era, digamos, genérica ou generalizante, e à medida que ela vai se sofisticando, fica muito difícil fazer afirmações e colocações, é muito difícil falar de política num nível mais específico, menos geral, com alguma propriedade. Eu acho que isso se reflete, inclusive, no papel dos intelectuais, que estão muito mais... São muito mais centrados em determinadas especialidades, né? Você não tem o velho intelectual que fala de política, aí você tem os urbanistas, você tem os especialistas em saúde, os especialistas em educação, e por aí vai. Essa especialização, por um lado, ela está tirando, ela está roubando
o papel da política, e, de certa maneira, é esse sentimento de ter sido roubado política que eu entendo que o populismo, sobretudo o populismo de direita, tem explorado, né, esse sentimento de perda de poder da população, que ela está sendo aliada da política, que se tornou um assunto esotérico, ao qual ela não tem mais acesso. Então, a direita, o próprio populismo é uma tentativa, né, isso está lá na teoria clássica do populismo, é uma tentativa de mobilizar essas pessoas, né, e reempoderá-las, tanto quando se faz à esquerda quanto à direita, pelo menos do ponto de vista discursivo. Não necessariamente eles estejam fazendo isso, você pode até estar enganando as pessoas. Por outro lado, esse processo de sofisticação da reflexão sobre a atuação do Estado, ele é um processo verdadeiro. Se tornou mais complicado falar de política pública, pelo menos para além de noções gerais de política, não é? Como é que a gente concilia democracia e... Eu sei que é uma pergunta super difícil, mas como eu sou o último, você pode... Você tem o direito aí de filosofar um pouco, né? Como é que a gente concilia essa sofisticação do nosso entendimento sobre o papel do Estado e a nossa necessidade de dar mais democracia, empoderar as pessoas que estão aliadas do processo político? Falando assim de uma maneira mais geral e saindo ali do caso que a gente estava discutindo umas semanas atrás. Foi ótima essa pergunta, porque me dá a oportunidade de falar sobre um ponto que é fundamental no meu livro e que eu não falei, na verdade, que é a questão dos experts, né? Da crise dos experts. Esse é um modelo, né, da tomada de decisão embasada em opiniões de especialistas e até em agências, organizações específicas para isso, é um modelo do pós-guerra também. Isso não foi sempre assim, né? Todas essas organizações, inclusive o Sérgio citou essa questão da crise do multilateralismo, das organizações globais, também tem a ver com isso, porque são organizações fundadas nesse papel intermediário dos especialistas. Então, como você bem disse, né, Pablo, essa camada intermediária, ela tem como objetivo realmente embasar a tomada de decisão, mas também diminuir o poder da tomada de decisão, né? E é contra isso que os populismos se insurgem, e se insurgem de maneiras muito sofisticadas, porque eles se insurgem não só combatendo os intermediários, isso já é uma coisa conhecida, né? Um dos tratos do populismo é o fim dos intermediários, é combater essas instituições intermediárias, mas agora eles se sofisticam mais, eles tentam incidir sobre essas camadas dos especialistas, e eles formam os seus próprios especialistas. Então, a gente tem uma série de organizações de especialistas que servem diretamente a propósitos políticos da extrema-direita. Isso ficou muito claro, eu acho, no Brasil, durante a pandemia, na questão do tratamento precoce. Né? A gente fala que no Brasil não tem negacionismo, mas é sofisticadíssimo o negacionismo aqui. Não tem o climático, não tem o das vacinas, mas esse caso do tratamento precoce é um case, eu acho, assim, porque eles foram muito eficientes em criar toda essa dinâmica de especialistas com aval de instituições, inclusive oficiais do Estado, como o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, né, várias organizações médicas, para elaborar suas próprias evidências embasando o tratamento precoce. Por isso que foi a catástrofe, que foi a disseminação como política pública do tratamento precoce. Eles conseguiram quase colocar no CONITEC, foi 7-6, no CONITEC, né, a aprovação do tratamento precoce. Então, eu acho que essa camada, né, que fica justamente essa camada intermediária entre a soberania popular, digamos assim, né, e a tomada de decisão e o poder dos governantes, ela está sob ataque, e eu acho que vai ser muito difícil a gente manter essas organizações de especialistas, ou seja, esse lugar do expert intocado como um lugar privilegiado, como um lugar excepcional, né, de posicionamento, de embasamento, de recomendações, inclusive a crise da ciência tem a ver com isso, vai ser muito difícil a gente manter esse lugar. Uma solução que eu tenho visto por aí é democratizar esse lugar. Ou seja,
A crise da ciência, eu gosto muito de autores que vão por esse caminho, né? Eu cito um que tem um livro que eu adoro, chamado A Crise da Expertise, chama Jill Whale, ainda não tem em português, eu cito lá no meu livro esse livro. Ele diz o seguinte: é um equívoco dizer que a ciência está em crise, né? Dizer que a ciência está sendo atacada, o Galileu, a Terra plana, isso é caricatura. O que está sendo atacada não é a ciência como um todo, são as ciências que embasam políticas, não são todas. Poluição, clima, alimentação, saúde, vacina, são as ciências que embasam políticas públicas, né? Então, isso significa o quê? Que tem uma questão aí que não é da ciência, que é do papel da ciência na tomada de decisão sobre políticas públicas. E isso aí não tem jeito. É uma crise realmente que tem a ver com o esgotamento desse modelo do pós-guerra, como a gente colocou aqui, que incide na ONU, que incide na OMS, que incide na Food and Drugs Administration, que incide na Anvisa, que incide no Conitec, não tem jeito. O que a gente pode fazer diante disso? Pensar em democratizar esses espaços intermediários, que é justamente o que tentou fazer a Convenção Cidadã do Clima. Você forma especialistas populares por sorteio, qualquer um, pega 150 pessoas sorteadas, forma sobre, dá informação, eles estudam, etc., sobre clima, e essas pessoas vão tomar decisão. Existem vários artigos hoje também interessantíssimos, eu cito isso no artigo que eu escrevi para a Piauí sobre esse tema, que se chama Crise dos Experts. E nesse artigo eu cito esses estudos. É um grupo que trabalha sobre deliberação cidadã sobre o genoma. Ou seja, genoma não é brincadeira a decisão. Não é um grupinho de especialistas que vai decidir isso, gente. É muito profunda a questão. Então, você precisa de deliberação cidadã. Então, eles usam aquele livro lá sobre democracia deliberativa. Como é o nome dela? Hélène Landemore, uma coisa assim. Sobre democracia deliberativa, e aplicam isso a deliberações envolvendo temas científicos de ponta, aí, né, de fronteira, como é o caso do genoma. E aí tem um artigo na Science, que tem até um brasileiro que escreve, um cara da UFMG, que é ótimo, também adoro ele, o Yuri, que fala sobre isso, deliberação cidadã sobre o genoma, sobre pesquisa de genoma. É isso, gente. Eu acho que a gente vai precisar democratizar esse espaço. Isso, Yuri Castelfranchi. Então, eu acho que a solução é por aí, não dá mais para achar que vão ser grupinhos de grandes especialistas, a gente precisa, esses espaços intermediários em que a ciência é produzida para a tomada de decisão, vai ter que ser democratizado do ponto de vista da produção da ciência, mas também do ponto de vista da utilização da ciência para o embasamento das políticas públicas, que foi o que a Convenção Cidadã do Clima tentou fazer. Eu acho que é uma experiência interessante.